Oi! Ah, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os romanos e quem foi esse povo, quem foi essa civilização. É, eu acho que qualquer referência que a gente tem de arquitetura ou de construções da Europa, da história antiga, muito tem da mão ali dos romanos. Então, se você sonha em fazer esse tipo de viagem, esse tipo de passeio e conhecer a Europa, provavelmente você vai ver muito do que foi construído durante esse período. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características, sobre um pouco do que foi a história dos romanos, mas eu quero fazer um adendo, porque eu comecei a aula passada falando sobre os egípcios, porém faltou eu falar que quando a gente fala desse período da história antiga, a gente não tem especificamente nomes de artistas. Eram artistas no geral, artesãos, e aí conforme a coisa vai se modernizando, vocês vão perceber que com o tempo eu vou começar a falar nome de artistas, nomes de obras, e aí o estudo é um pouco mais aprofundado nas características de cada um, mesmo tendo influência em relação ao período, a gente começa a ter mais informação sobre quem foi que fez aquele tipo de obra, aquele tipo de pintura, aquele tipo de escultura, quem foram os arquitetos que projetaram as construções e por aí vai. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala em arte com os romanos, muito eles absorveram dos gregos. Então, várias características de arquitetura grega podem ser vistas assim claramente nas obras romanas. Eles sempre foram um povo muito mais prático. Então, boa parte da grandeza dos romanos é porque eles eram extremamente organizados, eles tinham um poderio militar assim excepcional. E aí, falando desse poderio militar, eles conquistaram uma parte gigantesca do globo. Eles tiveram muito poder durante vários séculos. Então, eu vou colocar um mapinha para vocês terem uma noção do tamanho, da dimensão que eles foram. Várias estradas que eles construíram até hoje estão aí inteiras, né? Eu fico me perguntando por que os asfaltos que os políticos constroem hoje não duram uma década, né, gente? Então, os romanos estavam aí desde antes de Cristo e várias obras que eles construíram estão aí em pé, intactas e estradas, que é, que é algo que fez com que facilitasse a vida deles, principalmente nesse fator deles conseguirem transpor exércitos com mais facilidades graças a essas estradas. Mas as estradas foi uma das obras que eles investiram muito. A gente tem como característica da construção romana o arco. Então, se vocês lembrarem do que era a construção grega, a gente tinha as colunas, os pitéis e aí aquele triângulozinho em cima, assim, que até hoje a gente usa muito em construção, né? Mas os romanos introduziram um arco como estrutura. A gente tem que pensar que os romanos também desenvolveram o primeiro tipo de cimento, de argamassa, que foi inventado. Então, isso permitiu com que eles conseguissem desenvolver e ter muito mais muito mais jeito e muito mais opções para poder fazer as suas construções. A gente tem os arquedutos, que fizeram com que várias cidades prosperassem graças a esse acesso à água. Então, eu vou colocar a imagem de uns arquedutos, vocês vão conseguir observar aí os arcos usados na arquitetura deles. E vou falar também de uma referência aí do nosso turismo brasileiro, que é os Arcos da Lapa, que também originalmente era um arqueduto e hoje é meio que uma construção ali que a gente tem de referência no Rio, mas a construção inicial tinha como esse objetivo de levar água potável aí pro interior da cidade. E a gente tem que falar também de várias fontes, porque os romanos tinham a cultura de banhos em público. Então, no meio de praças
e de locais específicos na cidade, nós tínhamos várias fontes que eles utilizavam aí para tomar banhos públicos. Quando se fala em arquitetura romana, não tem como não lembrar do maior ponto aí de referência, que é o Coliseu. Originalmente era um palácio de Nero e tinha uma estátua gigantesca de Nero lá e era conhecido como Colosso de Nero. Quando o novo imperador assume, ele manda derrubar essa estátua e aí é construído esse anfiteatro. O nome do Coliseu originalmente é Anfiteatro Flávio e por conta de o Colosso de Nero virou Coliseu, que é conhecido como hoje, mas é uma arena gigantesca que inspira hoje ginásios e se nós pensarmos aí nos estádios de futebol que nós temos hoje, tem um pouquinho ali de como funciona essa estrutura de ser uma arena no centro e o público todo em volta. Os gregos tinham construções de teatro que tinham outro formato, então esse formato de arena ele se inicia aí pelos romanos. E os romanos tinham essa política de pão e circo, onde eles davam o mínimo para a população, cobravam impostos altíssimos e ofereciam entretenimento. Mas não é um entretenimento simples. Dentro das arenas romanas aconteciam diversos tipos de espetáculos diferentes. Digamos que hoje em dia seria lugares moralmente incorretos, mas para a época era programa de família. A família, fim de semana, lá ver gladiadores lutar, se esfaquear e coisas do tipo. Animais, então tinham pessoas que iam lá para lutar com leões, tigres, até rinocerontes. Dentro do Coliseu existia tipo um sistema de elevador. Quem aí assistiu Gladiador talvez volte um pouquinho na memória onde esses participantes do espetáculo subiam para a parte da arena. Acontecia algo muito interessante também, então uma primeira curtida da humanidade, ela não servia para... ela não tinha uma conotação simples de dizer que gostei, como a gente tem hoje nas redes sociais. O primeiro curtir era se um gladiador chegasse a um determinado ponto e a população colocasse o dedinho para cima, esse gladiador poderia sair vivo da arena. Se a população colocasse o dedinho para baixo, esse gladiador ele era abatido. Dentro dessas arenas aconteciam muitos abates, castigos, sentenças. Eles usavam tanto os bestiais, que é conhecido como essa tríade de animais, que são leões, tigres e rinocerontes, quanto lutas. Então eles colocavam várias pessoas na arena, uma lutando com a outra. Quem sobrevivesse no final tinha, tipo jogos vorazes, a pessoa que sobrevivesse no final ela tinha direito à vida dela e algo do tipo. A gente tem que pensar que existiam gladiadores que faziam isso de profissão também, então tinha pessoas que treinavam a vida inteira só para fazer esse tipo de espetáculo. O Coliseu ele é uma construção de 70 depois de Cristo e 70 antes de Cristo, e ele aí perdurou ativamente durante muito tempo. Com o tempo ali, os tipos de show que aconteciam no Coliseu começam a ruir e começam a perder força quando o Império Romano começa a perder força também. Isso foi por volta de 400 anos depois de Cristo, quando Constantino já estava no poder e quando o cristianismo já estava mais difundido e o Império Romano já não tinha toda a força que tinha. Então a gente tem que pensar que muitos imperadores, muita gente passou e se perdurou durante muito tempo. Muitas pessoas passaram ali por esse período onde acontecia esse tipo de espetáculo. Falando nos romanos também, a gente tem que falar do Panteão.
a religião romana, ela era politeísta, e o panteão, ele tem essa lateral com os arcos, mas o mais incrível são as abóbadas. Então, fazer essa construção até hoje é um grande desafio aí para qualquer construtor, engenheiro, e o panteão é um negócio espetacular. Ele tem esse furo em cima que faz com que a luz se dissemine por toda a sala. Ele foi usado como templo politeísta durante o Império Romano. Quando o Império Romano se torna cristão, ele foi transformado em igreja. Hoje ele é um espaço de museu, mas ele teve essas duas funções aí dentro da cultura romana e posteriormente da cultura católica. A gente tem que pensar, vou fazer um adendo. Lembra que eu falei que tem muito de inspiração grega quando nós falamos em construções romanas? Então, tanto a entrada do Panteão quanto o Coliseu, ele tinha 3 andares. O primeiro andar eram colunas jônicas, o segundo e o terceiro eram colunas coríntias que ornamentavam aí as laterais do Coliseu. Vou tentar pôr imagem para vocês. E várias construções romanas têm essas características gregas aí, das coluninhas e da base triangular em cima. Eles, digamos assim, eles importaram, eles absorveram muito do que foi feito, muito do que era a arte dos gregos. Então, vários artistas gregos depois trabalharam aí para os romanos. Alguns romanos faziam esse tipo de coleção de arte. Os imperadores romanos tinham o hábito de fazer estátuas. E aí a gente tem também coluna. E aí eu vou falar da coluna de Trajano, que ele teve uma batalha em Dácia. E aí ele requereu que se construísse essa coluna, e ela é toda ornamentada, contando a história dessa batalha. A gente vai ter vários arcos do triunfo. Então, na Europa toda, em vários lugares, a gente tem ainda hoje a construção desses arcos. E o interessante desses arcos é que eles serviam para que o chefe, quando entrasse, passasse no meio. Então era feita toda essa construção, toda essa ornamentação para quando acontecesse essa chegada da batalha, eles pudessem passar triunfantes. Então são conhecidos como arcos do triunfo, esse tipo de construção. Tem na Espanha, tem na Inglaterra, em vários lugares aí da Europa tem distribuídos esse tipo de arco. Eles gostavam muito de detalhar, por exemplo, a cara dos imperadores. Os corpos às vezes eram usados mesmo, trocava o imperador, eles só arrancavam a cabeça. Trocava e colocava a cabeça do imperador que estava vigente. Mas essas cabeças, elas eram riquíssimas em detalhes, porque eles acreditavam que essa preservação da imagem preservava a alma. E até hoje a gente tem acesso à história de vários desses imperadores por conta desse tipo de registro. A gente sabe como era a fisionomia de vários deles. Alguns eram considerados aí malucos, alguns muito violentos, outros extremamente inteligentes assim e estratégicos. A gente tem Calígula, por exemplo, que mandou nomear o próprio cavalo ao Senado. Então a população tinha que fazer, né? Ele era o imperador. Houve alguns que eram considerados promíscuos. Temos acesso a muito do que foi a organização do Império Romano. E a gente tem que lembrar também que foi durante o Império Romano que Jesus Cristo esteve aí na Terra, e um dos castigos que eles aplicavam era a crucificação. Era, novamente, do mesmo jeito que no Coliseu era programinha de domingo a turma ir lá ver os gladiadores lutar, era muito comum as pessoas irem ver
as crucificações, os castigos, decapitações era muito comum. Eles faziam essa política de terror. É, então, 3 dias antes de Jesus ser crucificado, João Batista foi decapitado. Então, dá pra gente conseguir compreender um pouco do que era viver nessas regiões invadidas. Existem vários filmes que contam sobre essa cultura, eu vou colocar alguns títulos aqui, é bem interessante que vocês vejam. Eu vou pedir para que, quando vocês forem assistir, vocês observarem a arquitetura, observarem o figurino, observarem como era esse contexto que o cinema tenta retratar, para a gente poder compreender um pouco do que foi essa cultura e do que foi esse povo. Para a gente poder fazer uma ligação aí entre o conteúdo atual, que são os romanos, e o próximo conteúdo, que são... a gente já entra aí no início da era bizantina. A gente tem que falar do período de arte palio, arte palio cristã. A partir do momento em que Cristo é sentenciado, inicia-se meio que um movimento de cristianismo. E o primeiro cristianismo que surgiu, ele tinha uma pegada um pouco mais pro evangelho. Ninguém pensou em construir uma igreja ou algo do tipo. As pessoas se reuniam em diversos lugares, em praias, em casas. Eu vou colocar imagens para vocês entenderem o que vai ser a arte paleocristã, porque ela acontece muito em tumbas, ela acontece em lugares assim meio proibidos, e aí essas pessoas tentavam desenhar cenas do que elas estavam tentando contar ali, do que Cristo tentou ensinar, e por aí vai. Então, várias cenas narradas aí nos evangelhos do Novo Testamento, eles são expostos nessas paredes, e com esse objetivo de contar a história. A gente tem que pensar que o cristianismo como igreja, como religião, porque até então ele era passado como um meio de vida. Então, os seus evangelistas, eles tentavam orientar. A gente tem, por exemplo, as cartas de Paulo no Novo Testamento, que tentava orientar aí essas igrejas, que era essa população que seguia Cristo nos diversos lugares aí da região, sobre comportamentos, mas não existia uma instituição. Então, até existir essa instituição, era considerado algo meio clandestino. 400 anos depois, gente, é quase a idade do Brasil, como colonizado aí pelos europeus. 400 anos depois, com aí a quebra do Império Romano, Constantino viu nisso um meio de poder voltar ao poder, e aí ele transforma os romanos em cristãos, e a gente tem o nascimento da Igreja Católica. E esse início aí ele é muito conturbado, porque aí foi dado muita vantagem para as pessoas inicialmente poderem se tornar cristãs. Os castigos, por exemplo, e as perseguições pararam e cessaram, mas aconteceu muito de ter até desconto em impostos se você assumisse a religião cristã.